Ao entrar na sala da sua nova funcionária, o milionário ficou paralisado ao ver a foto em uma moldura preta sobre sua mesa. A mesma foto da sua amada da juventude que desapareceu há 25 anos. O elevador subiu em silêncio pelos 42 andares do edifício corporativo, carregando Marina Santos para o que ela esperava ser o primeiro dia da vida nova que tanto havia sonhado. Aos 26 anos, ela finalmente conseguira a oportunidade que mudaria tudo. Assistente executiva do magnata Rodrigo Alvarenga, o homem mais poderoso do setor imobiliário brasileiro, Marina ajeitou o blazer azul marinho, o mais elegante que possuía, e respirou fundo. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de expectativa. Quantas noites havia passado estudando, trabalhando em 2 empregos, sonhando com este momento? A menina pobre de Belém estava prestes a pisar no topo do mundo empresarial de São Paulo. As portas se abriram, revelando um ambiente que parecia saído de uma revista de arquitetura, piso de mármore Carrara, paredes de vidro com vista panorâmica da cidade, móveis de design italiano. Marina engoliu em seco. Mesmo depois de todo o esforço para chegar até ali, ainda se sentia uma estranha naquele universo. Você deve ser Marina Santos. A voz grave e autoritária veio de trás dela. Marina se virou e encontrou os olhos mais intensos que já havia visto na vida. Rodrigo Alvarenga era ainda mais imponente pessoalmente do que nas fotos das revistas. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno impecável que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Mas havia algo em seu olhar, uma melancolia profunda que contrastava com toda aquela pompa. Sim, senhor. É uma honra trabalhar para o senhor. Marina estendeu a mão, surpreendendo-se com a firmeza de seu próprio aperto. Rodrigo. Pode me chamar de Rodrigo. Ele a estudou por um momento que pareceu eterno. Vamos, deixe-me mostrar seu escritório. Enquanto caminhavam pelos corredores elegantes, Marina observava tudo com atenção. Funcionários cumprimentavam Rodrigo com reverência, mas ela notou que ele respondia mecanicamente, como se estivesse sempre pensando em outra coisa. Aqui será seu espaço. Rodrigo abriu a porta de uma sala ampla, com uma mesa de madeira nobre e uma vista deslumbrante da cidade. Você terá acesso direto ao meu escritório por esta porta. Espero que se sinta confortável. Marina mal conseguia acreditar. A sala era maior que o apartamento onde morava com a tia Solange. É perfeita, muito obrigada. Vou deixá-la se ambientar. Qualquer dúvida, é só me chamar. Rodrigo já se dirigia para a porta quando parou abruptamente. Seus olhos se fixaram na mesa de Marina, onde ela havia colocado alguns objetos pessoais. Entre um porta-canetas simples e um pequeno vaso com uma rosa branca, havia uma fotografia emoldurada. Rodrigo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Aquele rosto, aqueles olhos amendoados, aquele sorriso tímido que o havia enfeitiçado 25 anos atrás. Isabela. O nome saiu como um sussurro involuntário. Marina olhou para ele, confusa. Desculpe. Rodrigo tentou disfarçar, mas sua voz saiu trêmula. Ah, a moça da fotografia. É sua família. Era minha mãe adotiva. Marina pegou o retrato com carinho. Tia Solange sempre disse que ela era uma amiga muito querida que morreu quando eu era pequena. É a única lembrança que tenho dela. As palavras atingiram Rodrigo como socos no estômago. Ele se aproximou, fingindo interesse casual, mas seus olhos devoravam cada detalhe da imagem. Era Isabela, exatamente como a lembrava aos 21 anos. O mesmo cabelo castanho ondulado, a mesma expressão doce, o mesmo colar com pingente de coração que ele havia dado de presente. Ela era muito bonita. Rodrigo mal conseguia falar. Tia Solange diz que ela tinha um coração enorme, sempre ajudava quem precisava. Marina sorriu com ternura. Às vezes tenho a impressão de que ela está me protegendo. Sabe? Como se fosse meu anjo da guarda. Se você soubesse, pensou Rodrigo, que ela realmente é, um silêncio pesado pairou no ar. Marina percebeu que algo estava errado. O patrão parecia ter visto um fantasma. Senhor, Rodrigo, está tudo bem. Ele se recompôs com esforço. Sim, desculpe. É que ela me lembrou alguém que conhecia há muito tempo. Rodrigo se afastou da mesa como se a fotografia queimasse. Bem, vou deixá-la trabalhar. Qualquer coisa.
estarei no meu escritório. Sozinha, Marina franziu a testa. Que reação estranha. Nunca havia visto ninguém reagir daquela forma à fotografia de Isabela. Balançou a cabeça e começou a organizar seus pertences, sem imaginar que do outro lado da porta, Rodrigo estava encostado na parede, lutando para respirar. 25 anos. 25 malditos anos procurando por Isabela, contratando os melhores detetives, vasculhando cada canto do país. E agora sua suposta filha adotiva estava ali, a poucos metros de distância, carregando o rosto de seu amor perdido, como um fantasma do passado que se recusava a descansar. Rodrigo voltou para seu escritório e imediatamente ligou para seu detetive particular. Marcos, preciso que você investigue uma pessoa para mim, urgente. Enquanto isso, 3 andares abaixo, Eduardo Alvarenga, usando o sobrenome falso Mendes, ajustava a gravata diante do espelho do banheiro executivo. Aos 30 anos, tinha a beleza calculada de quem sabia exatamente o efeito que causava nas mulheres. Cabelos negros bem aparados, olhos verdes penetrantes, sorriso que prometia mundos e fundos. Mas por trás daquela fachada de jovem empresário de sucesso, fervia uma sede de vingança que havia sido alimentada desde a infância. Seu pai, Sebastião Alvarenga, havia trabalhado por anos como contador da corporação Alvarenga, até ser humilhado e demitido por Dona Conceição, a avó de Rodrigo, sob acusações falsas de desonestidade. Hoje começa a nossa vingança, papai, murmurou Eduardo para si mesmo. O plano era perfeito: infiltrar-se na empresa como investidor, conquistar a confiança de Rodrigo e então destruir tudo por dentro. Eduardo subiu para o andar executivo com a confiança de quem possuía o mundo. Passou pela sala de Marina, a nova assistente sobre quem havia recebido informações, e vislumbrou uma jovem mulher organizando papéis. Interessante. Talvez pudesse ser útil em seus planos. Bateu levemente na porta. Com licença, você deve ser a nova assistente do Rodrigo. Marina levantou os olhos e se deparou com um homem mais bonito que já havia visto na vida. Sim, sou Marina Santos, em que posso ajudá-lo. Eduardo Mendes, novo parceiro de investimentos. Ele estendeu a mão com um sorriso devastador. Vim falar com Rodrigo sobre uns projetos, mas parece que chegou alguém muito mais interessante que negócios por aqui. Marina sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada com cantadas tão diretas, especialmente de homens que pareciam ter saído de uma capa de revista. Obrigada, mas o Sr. Rodrigo está em reunião no momento. Quer que eu agende um horário. Na verdade, prefiro aproveitar para conhecer melhor a equipe. Eduardo se encostou na mesa com elegância estudada. Que tal tomarmos um café depois do expediente? Conheço um lugar incrível aqui perto. Marina hesitou. Era seu primeiro dia. Não queria causar má impressão flertando com clientes. Mas havia algo magnético naquele homem. Não sei se é apropriado. Relaxa. É só um café entre colegas de trabalho. Eduardo piscou. Prometo me comportar. Antes que Marina pudesse responder, a porta do escritório de Rodrigo se abriu bruscamente. Marina, preciso que você... Rodrigo parou ao ver Eduardo. Algo em seus olhos se endureceu. Senhor Mendes não sabia que estava aqui. Rodrigo estava conhecendo sua nova assistente. Que excelente escolha. Eduardo sorriu, mas Marina notou uma tensão estranha no ar. Marina, pode nos dar licença, por favor? A voz de Rodrigo soou mais fria que o normal. Ela assentiu e saiu, mas não antes de Eduardo sussurrar. Pense no meu convite. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo estudou Eduardo com desconfiança. Havia algo naquele jovem que o incomodava profundamente. Talvez fosse paranoia, mas depois do choque com a fotografia de Isabela, seus instintos estavam em alerta máximo. Em que posso ajudá-lo, Mendes? Vim discutir os detalhes do investimento no projeto Riviera. Eduardo manteve o tom profissional, mas seus olhos brilhavam com algo que Rodrigo não conseguia decifrar. Tenho algumas propostas que podem interessar muito. Você não faz ideia do quanto vão interessar, pensou Eduardo, especialmente quando souber quem eu realmente sou. O dia se arrastou em reuniões e protocolos. Mas a mente de Rodrigo não saía daquela fotografia. Cada vez que olhava para Marina trabalhando concentrada do outro lado da porta de vidro,
Via traços de Isabela em seus gestos, na forma como mordia o lábio quando pensava, no jeito gracioso como movia as mãos. Seria possível, depois de tanto tempo, seria possível que o destino tivesse trazido Isabela de volta para sua vida através daquela jovem mulher. Rodrigo não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que algumas coincidências são na verdade os fios invisíveis do destino tecendo uma trama que nem mesmo os mais poderosos podem controlar. Os dias seguintes passaram como uma dança cuidadosa entre Marina e Rodrigo. Ele encontrava desculpas para passar por sua sala, sempre com o olhar magnetizado pela fotografia de Isabela. Marina, por sua vez, percebia a atenção incomum do patrão, mas interpretava como interesse profissional em seu trabalho. Na quinta-feira de sua primeira semana, Rodrigo finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que o consumia. Marina, posso perguntar uma coisa sobre sua família? Ele se aproximou da mesa dela com uma xícara de café nas mãos, tentando parecer casual. Claro! Marina levantou os olhos dos relatórios que estava organizando. Você disse que a moça da fotografia era mãe adotiva. Você sabe mais detalhes sobre ela, o sobrenome completo? Talvez. Marina hesitou por um momento. Poucas pessoas demonstravam interesse genuíno em sua história pessoal. Tia Solange sempre me disse que ela se chamava Isabela Moreira. Era muito jovem quando morreu. Tinha uns 20 e poucos anos. Por que pergunta? O café quase escorregou das mãos de Rodrigo. Isabela Moreira. O sobrenome de solteira que apenas ele conhecia. O nome completo que ela havia murmurado em seus ouvidos nas noites de amor. Quando falava sobre se casarem e ela finalmente se tornar uma alvarenga, é que ela realmente me lembra alguém? Rodrigo lutou para manter a voz firme. Sua tia mora aqui em São Paulo. Mora sim, mas atualmente está viajando a trabalho. Marina sorriu com carinho. Solange é tudo para mim. Me criou sozinha depois que meus pais biológicos morreram num acidente quando eu era bebê. Pelo menos foi isso que ela sempre me contou. Cada palavra era como um pedaço de quebra-cabeça se encaixando na mente de Rodrigo. A timeline batia perfeitamente. Se Isabela havia dado à luz 26 anos atrás e morreu no parto, Marina teria exatamente a idade certa para ser. Com licença. Rodrigo saiu abruptamente da sala, deixando Marina confusa. No seu escritório, Rodrigo imediatamente ligou para Marcos, seu detetive particular. Quero tudo sobre Marina Santos, data de nascimento, certidão, onde nasceu, quem são os responsáveis legais. Tudo. E Marcos, isso é prioridade absoluta. Pode deixar, chefe. Em 48 horas você terá um dossiê completo. Enquanto Rodrigo lutava com suas suspeitas devastadoras, Marina terminava seu expediente quando Eduardo apareceu novamente em sua sala. Pensei que tinha esquecido do meu convite, disse ele, encostando-se no batente da porta com aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar. Não esqueci apenas. Foi uma semana corrida. Marina organizou os papéis, tentando parecer desinteressada, mas seus olhos atraíam. Então que tal agora? Conheço um lugar perfeito para quem está descobrindo São Paulo. Marina olhou em direção ao escritório de Rodrigo. Ele estava ao telefone. Gesticulando nervosamente, algo nele havia mudado desde segunda-feira, mas ela não conseguia entender o que. Tudo bem, um café não vai fazer mal. Eduardo a levou para um café charmoso na Vila Madalena. Com mesinhas na calçada e uma atmosfera boêmia que Marina nunca havia experimentado, ele foi o cavalheiro perfeito. Puxou a cadeira, pediu pelo melhor que a casa oferecia, fez perguntas inteligentes sobre seus sonhos e ambições. Você não é como as outras assistentes que já conheci, disse Eduardo, olhando-a intensamente por cima da xícara de cappuccino. Como assim? Marina sentiu-se corar. Tem algo diferente em você. Uma força. Uma determinação que não se vê todo dia. Ele se inclinou para frente. Aposto que tem uma história interessante para contar. Marina riu, nervosa. Nada muito emocionante, menina pobre que estudou muito para conseguir uma oportunidade melhor. Humildade não combina com você. Eduardo estendeu a mão e tocou levemente a dela sobre a mesa. Uma mulher que consegue chegar onde você chegou tem muito mais história do que imagina. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Marina. Fazia muito tempo que não se sentia desejada. Admirada, Eduardo tinha o dom de fazer qualquer mulher se sentir especial. E você? Qual sua história?
Marina tentou desviar o foco de si mesma. Trabalho duro, alguns investimentos que deram certo. Eduardo deu de ombros com falsa modéstia. Nada muito glamuroso, mas gosto de pensar que ainda estou escrevendo os capítulos mais interessantes. Você não faz ideia, pensou ele. Os capítulos mais interessantes seriam quando destruísse tudo o que os Alvarenga haviam construído. Naquela mesma noite, a 300 quilômetros dali, Solange Moreira Santos terminava de arrumar suas coisas no pequeno hotel em Belém, onde havia passado os últimos dias. A viagem não era trabalho. Era uma peregrinação dolorosa de volta ao lugar onde tudo havia começado e terminado 26 anos atrás. Aos 58 anos, Solange carregava o peso de segredos que haviam moldado não apenas sua vida, mas também a de Marina. Olhou para a fotografia que mantinha na carteira. Isabela grávida, radiante, sem imaginar o destino cruel que a esperava. Solange havia mentido para Marina sobre tantas coisas. Isabela não era uma amiga querida. Era sua irmã mais nova, e Marina não era órfã de um acidente de carro. Era filha de Isabela Moreira, e de um homem poderoso demais para uma menina pobre sonhar em ter. O telefone tocou, interrompendo suas lembranças dolorosas. Tia Sol, como está a viagem? A voz de Marina soou alegre do outro lado da linha. Tudo bem, querida. Como foi seu primeiro dia na empresa nova? Na verdade, já é minha primeira semana, está sendo incrível. O trabalho é desafiador e... Marina hesitou. Tia, aconteceu uma coisa estranha. O coração de Solange disparou. O que foi? Meu chefe ficou muito interessado na fotografia da Isabela. Fez várias perguntas sobre ela. Disse que ela lembrava alguém que ele conheceu. Solange quase derrubou o telefone. Depois de todos esses anos protegendo Marina. Seria possível que... Querida, como é o nome completo do seu chefe? Rodrigo Alvarenga. Por quê? Você o conhece. O mundo de Solange desabou. Rodrigo Alvarenga. O homem que Isabela havia amado até o último suspiro. O pai de Marina, o homem que ela havia passado 26 anos escondendo da própria filha. Tia, você está aí. Solange limpou a garganta com esforço. Estou sim, amor. Só fiquei surpresa com a coincidência. Que coincidência. Nada importante. Escuta, vou voltar mais cedo da viagem. Sinto falta de você. Quando desligaram, Solange se sentou pesadamente na cama do hotel. Sabia que esse dia chegaria eventualmente. 26 anos escondendo a verdade. Mudando de cidade, inventando histórias, vivendo com medo de que alguém descobrisse quem Marina realmente era. Mas agora o destino havia colocado pai e filha no mesmo lugar, trabalhando lado a lado. Sem que nenhum dos dois soubesse da ligação que os unia, Solange abriu a gaveta da cômoda e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro estavam 2 cartas escritas pela própria Isabela pouco antes de morrer. Uma para Rodrigo, confessando seu amor eterno e explicando por que havia mentido sobre não amá-lo, e outra para a filha que nunca conheceria, contando toda a verdade sobre sua origem. Durante todos esses anos, Solange havia guardado as cartas como um seguro de vida. Um dia, quando Marina fosse forte o suficiente, ela revelaria tudo. Mas agora, com Rodrigo de volta ao cenário, talvez esse dia tivesse chegado mais cedo do que esperava. De volta a São Paulo, Marina chegou em casa com o coração acelerado. O encontro com Eduardo havia sido perfeito. Ele era charmoso, interessado, diferente de qualquer homem que já havia conhecido. Mas também havia algo sobre Rodrigo que a intrigava. A forma como ele olhava para ela às vezes parecia ir além do profissional. Parou diante da fotografia de Isabela que mantinha na sala. O que você acha, Isabela? Estou imaginando coisas? Ou existe mesmo algo estranho acontecendo? A imagem sorriu silenciosamente de volta. Guardando segredos que poderiam mudar tudo se Marina soubesse onde procurar as respostas. No escritório vazio da corporação Alvarenga, Rodrigo permanecia trabalhando até tarde. Mas seus olhos sempre voltavam para a sala de Marina. Amanhã teria as informações que Marcos havia prometido. Amanhã saberia se sua intuição estava certa ou se estava enlouquecendo de saudade. Uma coisa era certa. Daquele dia em diante, nada seria como antes. Os fantasmas do passado haviam voltado para cobrar suas dívidas, e Rodrigo sentia que estava prestes a descobrir segredos que poderiam tanto salvá-lo
quanto destruí-lo completamente. Marina acordou naquela sexta-feira com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de expectativa e ansiedade que não conseguia explicar. O encontro com Eduardo havia mexido com ela mais do que gostaria de admitir. Fazia anos que não se sentia tão feminina, tão desejada. Escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos e chegou ao escritório com 15 minutos de antecedência. Como sempre, mas desta vez encontrou Rodrigo já na sua sala, observando atentamente a fotografia de Isabela. Bom dia, Rodrigo. Marina hesitou na porta, sem saber se deveria interromper. Ele se virou bruscamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Marina, bom dia. Eu estava apenas verificando se você tinha tudo o que precisava. Obrigada, está tudo perfeito. Ela se aproximou da mesa, notando que ele parecia abatado. Você está bem, parece que não dormiu direito. Rodrigo havia passado a noite em claro, esperando o telefonema de Marcos com os resultados da investigação. Cada hora que passava aumentava sua certeza de que Marina era filha de Isabela, mas também sua ansiedade sobre o que isso significava. Só trabalho acumulado. Ele se dirigiu para a porta, mas parou. Marina, posso fazer mais uma pergunta sobre sua família? Claro, sua tia Solange. Ela tem o mesmo sobrenome que você. Marina franziu a testa. Por que tantas perguntas sobre sua família? Não, ela é Solange Moreira. Mudou para Santos depois que me adotou. Disse que queria começar uma vida nova. Moreira. O sobrenome de Isabela. Rodrigo sentiu suas pernas bambas. Entendo bem. Qualquer coisa. Estarei no meu escritório. 2 horas depois, Marcos finalmente ligou. Tenho as informações que você pediu. Chefe, e algumas são interessantes. Fale. Marina Santos nasceu em 15 de março de 1999, em Belém do Pará, Hospital Público São Francisco. Mãe registrada como Isabela Moreira Santos, pai não identificado. A mãe morreu no parto por complicações. A responsável legal é Solange Moreira Santos, que mudou o sobrenome para Santos logo após adotar a menina. Rodrigo fechou os olhos. 15 de março de 1999. Exatamente 9 meses depois da última noite que havia passado com Isabela, não havia mais dúvidas. Tem mais, chefe. Consegui uma cópia da certidão de óbito da mãe, Isabela Moreira Santos. As datas batem perfeitamente com o que você me contou sobre o desaparecimento. Mande tudo por e-mail. Agora, Rodrigo desligou com as mãos tremendo. Sua filha, Marina era sua filha. A menina que Isabela carregava no ventre quando desapareceu, estava ali, a poucos metros de distância, trabalhando para ele sem saber que eram pai e filha. A culpa o atingiu como uma onda gigante. Enquanto ele vivia no luxo, Marina havia crescido na pobreza. Enquanto ele procurava Isabela pelo mundo inteiro, sua filha lutava para sobreviver, sem nem saber que tinha um pai que a teria amado mais que a própria vida. Rodrigo se levantou bruscamente da cadeira quando batidas na porta o interromperam. Entre. Era Eduardo, impecavelmente vestido, com aquele sorriso confiante que já estava começando a irritar Rodrigo profundamente. Rodrigo, como vai? Vim falar sobre o projeto Riviera. Tenho uma proposta que vai interessar muito. Sente-se. Rodrigo tentou se concentrar nos negócios, mas sua mente estava completamente voltada para Marina. Que tipo de proposta? Bem, analisei os números e acredito que podemos expandir o projeto. Não apenas um empreendimento, mas um complexo inteiro. Shopping, residencial, comercial. Eduardo abriu uma pasta com plantas e projeções. Estou disposto a investir 50 milhões iniciais. Era uma proposta tentadora, mas Rodrigo mal conseguia prestar atenção. Através da porta de vidro, via Marina trabalhando. E agora que sabia a verdade, cada gesto dela parecia ecoar. Isabela. É interessante, mas preciso analisar com calma. Claro, mas há uma coisa. Eduardo se inclinou para a frente. Sua assistente mencionou que vocês podem precisar de alguém para acompanhar o projeto mais de perto. Eu me ofereci para ajudar. Rodrigo olhou sharply para ele. Como assim? Marina é muito competente, mas projetos dessa magnitude exigem experiência. Pensei em trabalhar diretamente com ela, orientar o processo. Eduardo sorriu. Seria uma forma de proteger nosso investimento.
Algo no tom de Eduardo fez o alarme soar na cabeça de Rodrigo. O jovem estava interessado demais em Marina. E considerando que acabara de descobrir que ela era sua filha, seus instintos paternos recém-descobertos entraram em alerta máximo. Não será necessário, Marina é perfeitamente capaz de gerenciar qualquer projeto que eu designar. Claro, não quis sugerir o contrário. Eduardo manteve o sorriso. Mas Rodrigo captou um brilho perigoso em seus olhos. Aliás, ela aceitou sair comigo ontem. Mulher interessante, muito especial. A frase foi dita casualmente, mas Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha estava saindo com aquele homem, e ele nem podia interferir sem explicar porquê. Não sabia que misturava negócios com vida pessoal, Mendes. Às vezes as melhores oportunidades surgem quando menos esperamos. Eduardo se levantou. Bem, vou deixá-lo pensar na proposta. E claro, vou continuar conhecendo melhor sua equipe. Quando Eduardo saiu, Rodrigo socou a mesa com força, como revelar para Marina que era seu pai, como protegê-la de um homem que claramente tinha segundas intenções. E mais importante, como explicar 26 anos de ausência, na sala ao lado, Marina terminava de revisar alguns contratos quando Eduardo apareceu novamente. Como vai a princesa mais bonita de São Paulo? Marina riu, corando. Eduardo, que exagero! Exagero nada. Depois de ontem não consegui parar de pensar em você. Ele se aproximou da mesa. Que tal jantarmos hoje? Conheço um restaurante incrível na Bela Vista. Eu? Não sei. É muito cedo para... Para quê? Somos dois adultos que se gostaram. Não há nada de errado nisso. Eduardo pegou a mão dela suavemente. Marina, você merece ser tratada como a rainha que é. Deixe-me mostrar como uma mulher como você deve ser valorizada. As palavras eram como mel nos ouvidos de Marina. Nunca ninguém havia falado com ela daquela forma. Eduardo a fazia se sentir importante. Desejada, especial. Tudo bem, mas nada muito sofisticado, por favor. Perfeito. Eduardo beijou delicadamente sua mão. Passo para te buscar às 8. Do seu escritório. Rodrigo observava a cena através da porta de vidro. Sentindo uma mistura de raiva e desespero, queria correr até lá, puxar Eduardo para longe de Marina e gritar que ela era sua filha, que ele a protegeria de qualquer mal. Mas como explicar? Como revelar uma verdade tão absurda sem parecer completamente louco? Naquela noite, Eduardo levou Marina para o Terraço Itália, um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Marina se sentiu como uma princesa de conto de fadas, com vista panorâmica de São Paulo, e Eduardo tratando-a como se fosse a mulher mais importante do mundo. Conte-me sobre seus sonhos, disse Eduardo, enchendo a taça dela com vinho francês caríssimo. Meus sonhos são simples. Construir uma carreira sólida, ajudar minha tia, talvez um dia ter uma família. Marina tomou um gole do vinho, sentindo-se sofisticada. E você, o que um homem de sucesso como você ainda quer conquistar? Destruir tudo o que os Alvarenga construíram, pensou Eduardo. E você, minha querida, vai ser minha arma perfeita. Quero construir um império, e quero uma mulher extraordinária ao meu lado para dividir tudo isso. Ele olhou intensamente para ela. Uma mulher como você. Marina sentiu o coração acelerar. Era tudo muito intenso, muito rápido, mas também emocionante demais para resistir. Eduardo, você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você é especial, diferente de todas as mulheres que já conheci. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Marina, desde que te vi, não consigo pensar em mais nada. Enquanto eles jantavam e Eduardo tecia sua teia de sedução, Rodrigo estava em casa, andando de um lado para outro da biblioteca, segurando a certidão de nascimento de Marina que Marcos havia conseguido. Isabela havia morrido sozinha, em um hospital público, dando à luz a filha que eles haviam criado juntos. Enquanto isso, ele vivia no luxo, inconsciente de que tinha uma filha que crescia na pobreza. Mas o que mais o perturbava eram as perguntas sem resposta. Por que Isabela havia desaparecido? Por que nunca havia tentado contatá-lo para falar sobre a gravidez? E por que Solange, a tia de Marina, havia mudado de nome e se escondido com a criança? Rodrigo decidiu que no dia seguinte começaria sua própria investigação. Precisava descobrir toda a verdade sobre o que havia acontecido 26 anos atrás.
E mais importante, precisava encontrar uma forma de revelar para Marina quem ele realmente era, antes que Eduardo fizesse algo que pudesse machucá-la. Porque agora que sabia que Marina era sua filha, Rodrigo faria qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse revelar segredos que havia enterrado há décadas. O fim de semana passou como um borrão para Rodrigo. Ele havia passado as 48 horas trancado em seu escritório particular em casa, vasculhando cada documento que havia guardado da época em que Isabela desapareceu. Procurava pistas que na época havia deixado passar, algum detalhe que pudesse explicar por que ela havia sumido sem deixar rastros. Foi no domingo à noite que encontrou algo que fez seu sangue gelar, no fundo de uma caixa empoeirada, guardada no cofre que não abria há anos. Estava uma pasta com documentos de sua falecida avó, Dona Conceição Alvarenga. A mulher havia morrido 10 anos atrás, levando consigo uma frieza que sempre o incomodara, mas que ele atribuía à educação rígida da alta sociedade, entre recibos antigos e correspondências formais. Rodrigo encontrou uma série de documentos que o fizeram questionar tudo o que acreditava saber sobre sua família. Havia recibos de pagamentos para detetives particulares, não para encontrar Isabela, mas para criar pistas falsas e desencorajar as buscas, transferências bancárias milionárias para contas fantasmas e, mais chocante ainda, uma cópia de um contrato onde Dona Conceição pagava uma quantia absurda para alguém chamado IM desaparecer permanentemente. As iniciais faziam todo sentido agora. Isabela Moreira. Rodrigo sentou-se pesadamente na poltrona de couro do escritório, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Sua própria avó havia comprado o desaparecimento de Isabela. A mulher que ele amava havia sido forçada a fugir, não por vontade própria, mas porque sua família a havia ameaçado. Continuou vasculhando os documentos com mãos trêmulas e encontrou algo ainda mais devastador. Um relatório de detetive datado de 6 meses após o desaparecimento de Isabela. O documento confirmava que ela havia morrido no parto em Belém, mas Dona Conceição havia ordenado que a informação fosse suprimida. Ela preferiu deixar o neto sofrendo, procurando por alguém que sabia estar morto, a admitir o que havia feito. Meu Deus, Rodrigo murmurou, relendo o relatório. Ela sabia durante todos esses anos. Ela sabia que Isabela estava morta e que eu tinha uma filha, e não disse nada. A última descoberta foi a mais cruel. Uma carta manuscrita da própria Dona Conceição para seu advogado, instruindo-o a manter segredo absoluto sobre a bastarda de Belém e garantir que o menino nunca soubesse que aquela aventura ridícula havia gerado consequências. Rodrigo amassou a carta com força, lágrimas de raiva correndo pelo rosto. Isabela havia sido forçada a aceitar dinheiro sujo para desaparecer. Ela havia morrido sozinha, dando à luz uma filha que cresceu na pobreza, enquanto sua avó fingia procurar por ela apenas para manter as aparências. 26 anos, pensou ele. 26 anos perdidos por causa do preconceito e da crueldade de uma mulher que dizia me amar. Naquela segunda-feira, Marina chegou ao escritório radiante. O jantar com Eduardo havia sido perfeito. Ele a havia tratado como uma rainha, falando sobre viagens pelo mundo, projetos ambiciosos e um futuro que ela mal ousava sonhar. Pela primeira vez na vida, Marina se sentia verdadeiramente cortejada por um homem que parecia ter tudo. Mas sua alegria durou pouco. Quando passou pelo escritório de Rodrigo para entregar os relatórios semanais, encontrou-o com uma aparência devastada. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupas amarrotadas como se tivesse dormido na cadeira. Rodrigo, você está bem? Marina se aproximou, preocupada. Ele levantou os olhos para ela e sentiu o peito apertar. Ali estava sua filha, preocupada com ele, sem saber que ele havia passado o fim de semana descobrindo a verdade sobre sua origem trágica. Estou só cansado. Rodrigo tentou se recompor. Muitos documentos para revisar. Marina notou as caixas abertas, os papéis espalhados pela mesa. Posso ajudar com alguma coisa? Organizar os arquivos, talvez? Não. A resposta saiu mais brusca do que Rodrigo pretendia. Não podia deixar Marina ver aqueles documentos. Desculpe. É que são assuntos muito particulares. Claro, entendo. Marina deixou os relatórios sobre a mesa. Se precisar de alguma coisa, estarei na minha sala. Quando ela saiu, Rodrigo pegou o telefone e ligou para Marcos. Preciso que você investigue mais uma coisa.
Quero tudo sobre Solange Moreira Santos. Onde ela está agora, onde morava antes de adotar Marina, tudo o que conseguir sobre o período em que Isabela desapareceu. Entendido? Mais alguma coisa? Sim. Quero que você procure por uma enfermeira ou médico que trabalhou no hospital São Francisco em Belém em março de 1999. Alguém que possa ter estado presente no nascimento de Marina. Preciso saber exatamente o que aconteceu naqueles últimos dias. 3 horas depois, Eduardo apareceu na sala de Marina com um buquê de rosas brancas e aquele sorriso que fazia ela esquecer de respirar. Para a mulher mais linda de São Paulo, ele ofereceu as flores com uma reverência teatral. Eduardo, que loucura! Marina riu, corando. As pessoas vão ver. E daí, quero que todo mundo saiba que estou cortejando a mulher mais especial desta empresa. Eduardo se aproximou dela. Marina, ontem à noite foi incrível. Não consegui parar de pensar em você. Do seu escritório. Rodrigo observava a cena através da porta de vidro, sentindo uma fúria crescente, agora que sabia que Marina era sua filha. Cada gesto carinhoso de Eduardo parecia uma invasão, uma ameaça. Seus instintos paternos, dormentes por 26 anos, explodiram com força total. Que tal almoçarmos juntos hoje? Eduardo pegou a mão de Marina. Quero te apresentar a alguns amigos empresários. Você precisa conhecer o mundo que merece frequentar. Marina hesitou. Estava acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo era emocionante demais para recusar. Tudo bem, mas não posso me ausentar muito tempo. Deixa que eu resolvo isso com o Rodrigo. Eduardo piscou. Tenho certeza de que ele entenderá. Quando Eduardo saiu da sala de Marina e entrou no escritório de Rodrigo, encontrou o empresário com uma expressão sombria. Mendes, o que posso fazer por você? Na verdade, vim avisar que vou levar Marina para almoçar. Quero apresentá-la a alguns contatos importantes. Pode ser útil para os negócios. Eduardo se sentou sem ser convidado, com aquela confiança irritante. Marina tem trabalho para fazer. Relaxa, Rodrigo. 1 hora de almoço não vai quebrar a empresa. Eduardo sorriu. Aliás, já que estamos falando dela, preciso confessar uma coisa. Estou muito interessado na Marina, não apenas profissionalmente. A mandíbula de Rodrigo se contraiu. É assim que você conduz seus negócios, misturando o trabalho com interesses pessoais. Quando vale a pena, sim. Eduardo se inclinou para a frente. E Marina vale muito a pena. É inteligente, ambiciosa, linda. Exatamente o tipo de mulher que um homem como eu procura para construir um futuro. Sobre o meu cadáver, pensou Rodrigo, mas não podia expressar sua oposição sem revelar por que se sentia tão protetor em relação a Marina. Marina é uma funcionária valiosa. Espero que suas intenções sejam sérias. Absolutamente sérias. Eduardo sorriu. Mas havia algo predatório em seus olhos. Tão sérias que estou pensando em acelerar as coisas. A vida é curta demais para desperdiçar tempo quando encontramos alguém especial. Depois que Eduardo saiu para buscar Marina, Rodrigo ficou sozinho com sua fúria e frustração. Como proteger sua filha de um homem que claramente tinha segundas intenções sem revelar a verdade? E como revelar a verdade sem destruir o mundo de Marina com informações que ela pode não estar pronta para processar? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Marcos, tenho notícias sobre Solange Moreira Santos. E são complicadas. Fale. Ela não está viajando a trabalho, chefe. Está internada no hospital sírio-libanês há 3 semanas. Câncer em estágio avançado. Os médicos não são otimistas. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A única pessoa que conhecia toda a verdade sobre Marina estava morrendo. E Marina nem sabia que a mulher que a criou estava doente. Tem mais. Consegui localizar uma enfermeira aposentada que trabalhou no parto de Marina. Ela lembra do caso porque foi muito traumático. Segundo ela, Isabela chegou ao hospital sozinha, em trabalho de parto prematuro. Repetindo o nome Rodrigo como se fosse uma oração, ela morreu sussurrando que amava alguém e pedindo perdão por ter mentido. Rodrigo fechou os olhos, imaginando Isabela morrendo sozinha, pensando nele. A enfermeira disse mais uma coisa. Chefe, Isabela tinha uma carta na bolsa, endereçada para você, mas uma mulher mais velha apareceu logo depois, se identificou como irmã de Isabela, pegou a bebê e levou tudo embora, incluindo a carta. Solange.
Ela tinha uma carta de Isabela para ele, e nunca havia entregado. 26 anos guardando segredos que poderiam ter mudado tudo. Rodrigo desligou o telefone e tomou uma decisão. Precisava ver Solange, precisava saber toda a verdade antes que fosse tarde demais. E depois, de alguma forma, precisaria encontrar coragem para contar tudo para Marina, mesmo que isso significasse destruir a imagem que ela tinha de sua própria vida. Mesmo que isso significasse perder a filha que havia acabado de encontrar. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou ao escritório com um envelope pardo nas mãos. Os resultados definitivos do exame de DNA que havia solicitado secretamente. Suas mãos tremiam quando rasgou o lacre, mesmo já sabendo qual seria o resultado. 97% de probabilidade de paternidade. Leu em voz baixa. Não havia mais dúvidas. Marina Santos era Marina Alvarenga. Sua filha. Rodrigo se deixou cair na cadeira executiva, sentindo o peso de 26 anos de busca inútil. Todos aqueles detetives contratados. Todas aquelas noites em claro imaginando onde Isabela poderia estar. Todos aqueles países vasculhados. E sua filha estava ali, crescendo na pobreza a menos de 1000 quilômetros de distância. A culpa era devastadora, enquanto ele vivia cercado de luxo. Marina havia trabalhado desde os 14 anos para ajudar nas despesas de casa. Enquanto ele jantava em restaurantes caros, ela dividia sanduíches com a tia para economizar dinheiro. Enquanto ele dirigia carros importados, ela pegava 3 ônibus para chegar na faculdade onde estudava com bolsa. Através da porta de vidro, Rodrigo observou Marina organizando documentos com aquela concentração intensa que já havia notado ser característica dela. Cada gesto revelava traços de Isabela. A forma como mordia o lábio quando pensava, como passava a mão nos cabelos quando estava nervosa, como sorria com genuína gentileza para todos os funcionários. Mas havia também algo que era puramente seu. Uma determinação férrea, uma força interior que ela havia desenvolvido, lutando por cada oportunidade na vida. Marina era uma sobrevivente, e isso a tornava ainda mais admirável aos olhos do pai, que acabara de descobrir tê-la. O interfone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Rodrigo, Eduardo está aqui para vê-lo. A voz de Marina soou alegre demais para o gosto dele. Mande entrar. Eduardo apareceu com aquele sorriso confiante que estava começando a despertar instintos assassinos em Rodrigo, agora que sabia que Marina era sua filha. Cada aproximação daquele homem parecia uma invasão territorial. Rodrigo, como vai? Vim falar sobre Marina. O que sobre ela? Rodrigo tentou manter a voz neutra. Bem, estamos ficando mais próximos e... Eduardo se sentou, cruzando as pernas com naturalidade. Estou pensando em formalizar nossa relação, pedi-la em casamento. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Casamento. Vocês se conhecem há 1 semana. Às vezes 1 semana é suficiente para reconhecer alguém especial. Eduardo sorriu. Marina é exatamente o que eu procurava. Inteligente, ambiciosa, mas ao mesmo tempo simples e autêntica. Uma joia rara. Se você soubesse quem ela realmente é, pensou Rodrigo, estaria babando ainda mais. Não acha muito precipitado. Pelo contrário, na minha experiência, quando encontramos a pessoa certa, não devemos perder tempo. Eduardo se inclinou para a frente. E entre nós, homem para homem, Marina merece alguém que possa dar a ela tudo o que a vida não deu até agora. Luxo, viagens, segurança financeira, um futuro que ela jamais poderia ter sozinha. A frase atingiu Rodrigo como uma bofetada. Eduardo estava certo. Marina merecia tudo isso, mas também merecia honestidade. E havia algo no tom do jovem empresário que soava falso demais. E ela, o que pensa sobre isso? Ainda não perguntei oficialmente. Mas pelos sinais que recebo, Eduardo sorriu com arrogância. Digamos que estou confiante na resposta. Quando Eduardo saiu, Rodrigo ficou sozinho com um turbilhão de emoções, como pai. Queria proteger Marina de um homem que claramente via nela uma conquista. Mas como poderia interferir sem explicar porquê? Como revelar que era seu pai sem soar completamente louco? Decidiu que precisava conhecer Marina melhor, antes de tomar qualquer decisão drástica. Se fosse revelar a verdade, precisava entender quem sua filha havia se tornado durante todos aqueles anos de ausência. Naquela tarde,
Rodrigo encontrou uma desculpa para trabalhar lado a lado com Marina em um projeto, enquanto revisavam contratos. Ele fazia perguntas sutis sobre sua vida, seus sonhos, suas experiências. "Conte-me sobre sua infância", disse ele, fingindo revisar uma cláusula. "Como era crescer com sua tia?" Marina sorriu com carinho. "Tia Sol é a pessoa mais forte que conheço. Perdeu os pais muito jovem, criou a irmã sozinha, e quando a irmã morreu, me adotou sem pensar 2 vezes. Nunca me faltou amor, mesmo quando faltava tudo o resto. Deve ter sido difícil financeiramente." "Foi. Tia Sol trabalhava como costureira durante o dia e fazia limpeza em escritórios à noite. Eu comecei a trabalhar aos 14, entregando panfletos depois da escola." Marina riu. "Mas sabíamos que era temporário. Educação era nossa prioridade. Tia Sol sempre dizia que conhecimento era a única herança que ninguém podia roubar de mim." Rodrigo sentiu o peito apertar. Sua filha havia crescido com valores sólidos. Trabalho duro e uma ética impressionante. Solange havia feito um trabalho extraordinário criando Marina, mesmo sem recursos. "E seus sonhos? O que você quer para o futuro?" "Construir uma carreira sólida. Ajudar Tia Sol a ter uma velhice confortável." Marina hesitou por um momento. "E talvez ter uma família, alguém que me ame pelo que sou, não pelo que posso oferecer." "Eu te amo", Rodrigo quis gritar. "Mais do que você pode imaginar. Você é minha filha, meu sangue, parte de mim que estava perdida." "Acredita no amor à primeira vista?" perguntou Rodrigo, tentando entender os sentimentos dela por Eduardo. Marina corou levemente. "Nunca acreditei, mas ultimamente..." Ela sorriu sonhadoramente. "Eduardo é diferente de qualquer homem que já conheci. Me faz sentir especial, importante, como se eu valesse ser cortejada de verdade." O coração de Rodrigo se partiu. Sua filha estava se apaixonando por alguém que havia como objeto de conquista, e ela interpretava a atenção como amor genuíno porque nunca havia sido tratada como merecia. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era Eduardo. "Marina, meu amor, tenho uma surpresa para você. Pode se encontrar comigo no rooftop do Copacabana Palace às 8. Tenho algo muito importante para perguntar." Marina olhou para Rodrigo, radiante. "Pode ser que eu saia um pouco mais cedo hoje. Eduardo tem uma surpresa." "Claro!" Rodrigo forçou um sorriso. "Vá em frente." Quando Marina saiu, Rodrigo ligou imediatamente para Marcos. "Preciso de tudo sobre Eduardo Mendes. Passado, presente, conexões familiares, tudo. E preciso para hoje." "Entendido, mas posso adiantar uma coisa. O sobrenome dele não é Mendes." "Como assim?" "É um pseudônimo. O nome real é Eduardo Alvarenga Silva, e o pai dele, Sebastian Silva, trabalhava para sua avó há 20 anos. Foi demitido por desonestidade." Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo não era apenas um aproveitador. Era um vingador. Um homem que havia crescido planejando destruir a família Alvarenga. E Marina estava caminhando direto para uma armadilha. "Marcos, mande tudo o que tiver por e-mail, agora mesmo." Em menos de 1 hora. Rodrigo tinha nas mãos um dossiê completo sobre Eduardo e seu pai. Sebastian Silva havia sido contador da empresa por 15 anos até ser pego desviando fundos. Dona Conceição não apenas o demitiu, mas também o processou. Destruindo sua reputação no mercado, Sebastian nunca mais conseguiu emprego na área e acabou falindo. Mas o mais assustador eram as anotações encontradas no apartamento de Eduardo durante uma investigação paralela. Planos detalhados para se infiltrar na empresa, conquistar a confiança da família e depois destruir tudo por dentro. E Marina estava no centro desses planos, identificada como ponto fraco emocional do alvo principal. Eduardo sabia exatamente quem Marina era. Sabia que ela era filha de Rodrigo e estava usando essa informação para manipulá-la. Rodrigo olhou o relógio. 7h30. Marina provavelmente já estava a caminho do encontro onde Eduardo pediria sua mão em casamento. Um casamento que seria apenas a primeira fase de um plano de vingança elaborado. Não podia deixar isso acontecer, mesmo que significasse revelar a verdade de forma abrupta. Mesmo que Marina o odiasse para sempre por ter escondido quem realmente era. Rodrigo pegou as chaves do carro e correu para o elevador.
Precisava chegar ao hotel antes que Eduardo fizesse a proposta. Precisava salvar sua filha de uma armadilha que ela nem sabia que existia. E pela primeira vez em 26 anos, Rodrigo Alvarenga estava disposto a lutar como um pai de verdade. Rodrigo dirigiu pelas ruas de São Paulo como um homem possuído, ultrapassando sinais amarelos e buzinando para pedestres. O trânsito da noite parecia conspirar contra ele. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Cada engarrafamento um obstáculo entre ele e sua filha. Chegou ao Copacabana Palace às 8h15, ofegante e desesperado, no elevador. Tentou imaginar o que diria para Marina. Como explicar que descobrira ser seu pai? Como revelar que Eduardo era um impostor sedento de vingança? Como fazer tudo isso sem soar como um louco ou um homem ciumento? O rooftop estava romanticamente iluminado com velas e pétalas de rosa espalhadas pelo chão. Marina estava deslumbrante em um vestido azul que realçava seus olhos, olhando a vista panorâmica da cidade. Eduardo, impecavelmente vestido, segurava uma pequena caixa aveludada nas mãos. Marina. Eduardo se ajoelhou graciosamente. Desde o momento que te conheci, soube que você era especial. Você me completa de uma forma que nunca imaginei possível. Rodrigo chegou correndo, just quando Eduardo abria a caixa, revelando um anel de diamante que custava mais que a casa onde Marina havia crescido. Marina Santos. Quer casar comigo? O tempo pareceu parar. Marina olhou para o anel, depois para Eduardo, com lágrimas nos olhos. Era tudo muito rápido, muito intenso. Mas também era tudo o que havia sonhado na vida. Um homem bem-sucedido, apaixonado, oferecendo um futuro que ela jamais ousara imaginar. Eduardo, ela começou, visivelmente emocionada. Marina, pare. Rodrigo irrompe no terraço, interrompendo o momento. Não faça isso. Ambos se viraram. Chocados, Eduardo se levantou lentamente, mas seus olhos brilharam com algo que Marina não conseguiu identificar. Rodrigo. Marina estava confusa. O que está fazendo aqui? Vim te avisar sobre ele. Eduardo não é quem diz ser. Rodrigo se aproximou, ofegante. Seu nome verdadeiro é Eduardo Alvarenga Silva, filho de Sebastian Silva, ex-funcionário da minha empresa. Tudo isso é uma farsa. Eduardo riu friamente. A máscara de cavalheiro romântico finalmente caindo. Bem, Rodrigo Alvarenga mostrando suas verdadeiras cores. Não suporta ver a assistentinha dele conquistar algo que você nunca poderia dar a ela. Marina, escute-me. Ele está aqui para se vingar da minha família. Você é apenas uma peça no jogo dele. Rodrigo estendeu a mão para ela. Confie em mim. Confiar em você. Marina se afastou furiosa. Você invade meu momento mais importante para fazer acusações malucas. Por quê? Porque não suporta me ver feliz. Não é isso, Marina. É mais complicado que... Sabe de uma coisa, Rodrigo? Eduardo interrompeu, aproximando-se de Marina possessivamente. Já chega. Marina é uma mulher livre para fazer suas próprias escolhas. E ela escolheu a mim. Ela não sabe quem você realmente é. E você acha que sabe. Eduardo sorriu cruelmente. Quer que eu conte para Marina quem você realmente é? O coração de Rodrigo disparou. Eduardo sabia sobre Marina ser sua filha. Claro que sabia. Essa informação era provavelmente o eixo central de todo o seu plano de vingança. Marina. Eduardo pegou suas mãos. Há algo que seu querido patrão não te contou. Algo sobre sua verdadeira identidade. Cale a boca. Rodrigo rosnou. Por que não conta você mesmo, Rodrigo? Ou prefere que eu revele que Marina é sua? Eu disse para calar a boca. Rodrigo avançou em direção a Eduardo, mas Marina se colocou entre eles. Parem com isso, vocês estão agindo como crianças. Marina estava visivelmente abalada. Eduardo, o que você ia dizer? Eduardo olhou para Rodrigo com um sorriso vitorioso. Nada importante, meu amor. Apenas que seu chefe sempre foi possessivo demais com suas funcionárias. Ciúme profissional. Você sabe como é. Rodrigo percebeu que havia caído numa armadilha. Eduardo queria que ele reagisse emocionalmente. Que parecesse um homem ciumento e possessivo, a revelação sobre a paternidade seria guardada para o momento certo, quando pudesse causar o máximo dano. Marina, me escute. Tenho provas de que esse homem não é quem diz ser. Deixe-me te mostrar.
Rodrigo tirou o celular do bolso. Chega! Marina explodiu. Eu não acredito que você está fazendo isso. É meu momento, minha escolha, minha vida. Lágrimas de raiva corriam pelo seu rosto. Você aparece aqui no meu pedido de casamento para fazer acusações sem fundamento. Por quê? Qual é seu interesse em me manter infeliz? Marina, você não entende. Entendo perfeitamente, você é um homem poderoso, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor. Mas eu não sou sua propriedade. Eu não sou sua filha para você decidir com quem posso ou não me casar. A frase atingiu Rodrigo como um tiro no peito. Mas você é, ele quis gritar. Você é minha filha, e eu só quero te proteger. Marina, calma. Eduardo interveio, abraçando-a protetoramente. Rodrigo está claramente descontrolado. Talvez seja melhor chamarmos a segurança. Não. Marina se recompôs, enxugando as lágrimas. Rodrigo, eu te respeitava como chefe. Admirava sua inteligência e dedicação. Mas isso... Ela balançou a cabeça. Isso é inadmissível. Você ultrapassou todos os limites. Marina, por favor. Eduardo. Marina se virou para o noivo. Minha resposta é sim. Sim. Eu quero casar com você. Eduardo sorriu triunfante e colocou o anel no dedo dela, beijando-a apaixonadamente, enquanto olhava para Rodrigo por cima do ombro de Marina. O olhar dizia tudo. Primeiro round para mim, velho. Quero marcar o casamento para a próxima semana, Marina disse, ainda olhando desafiadoramente para Rodrigo. Não vejo motivo para esperar quando encontramos a pessoa certa. Próxima semana. Rodrigo ficou pálido. Marina, isso é loucura. Vocês mal se conhecem. E o que isso tem a ver com você? Marina rebateu. A partir de agora, quero que você mantenha a distância da minha vida pessoal. Sou sua funcionária durante o expediente. Nada mais. Eduardo abraçou Marina pela cintura, fingindo consolá-la, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Meu amor, vamos embora. Não precisamos aturar mais essa cena constrangedora. Enquanto eles se dirigiam para o elevador, Eduardo sussurrou para Rodrigo. Espero que compareça ao casamento, Rodrigo. Vai ser uma cerimônia reveladora. Sozinho no terraço, Rodrigo se sentou pesadamente numa cadeira. Havia perdido completamente o controle da situação. Em vez de proteger Marina, conseguira apenas empurrá-la mais para os braços de Eduardo. E agora ela queria casar em uma semana. Pegou o telefone e ligou para Marcos. Marcos, preciso de todo o histórico de Sebastian Silva. Onde mora, o que faz atualmente, como planeja se vingar, e preciso que você investigue os planos de Eduardo para depois do casamento. Entendido. Mas, chefe, há algo que preciso te contar. Consegui falar com uma enfermeira que conheceu Solange Moreira anos atrás. Segundo ela, Solange guarda 2 cartas escritas por Isabela antes de morrer, uma para você e outra para Marina. Rodrigo se endireitou na cadeira. Cartas? Que tipo de cartas? A enfermeira não sabe o conteúdo, mas disse que Solange sempre falou que um dia entregaria as cartas quando chegasse a hora certa. Talvez seja a hora de você conversar com ela pessoalmente. Onde ela está? Hospital Sírio-Libanês, quarto 412. Mas, chefe, ela está muito mal. Os médicos não acreditam que tenha mais de uma semana. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Solange estava morrendo. Marina ia casar com seu inimigo em uma semana. E ele não tinha como provar nada sem revelar verdades que poderiam destruir sua filha. Mas talvez essas cartas de Isabela pudessem mudar tudo. Talvez finalmente pudesse descobrir toda a verdade sobre o que havia acontecido 26 anos atrás. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para salvar Marina de um casamento que seria sua ruína. Rodrigo se levantou e se dirigiu para o elevador. Tinha uma visita muito importante para fazer no hospital. Uma conversa que estava adiando há 26 anos. Era hora de finalmente conhecer a mulher que havia criado sua filha e descobrir os segredos que Isabela havia deixado para trás. O Hospital Sírio-Libanês estava silencioso naquela noite de terça-feira. Rodrigo caminhou pelos corredores brancos e assépticos com o coração acelerado, carregando um buquê de margaridas brancas. As flores favoritas de Isabela, que talvez Solange também apreciasse, parou diante da porta do quarto 412, respirou fundo e bateu levemente. Entre. Uma voz fraca respondeu do interior.
Rodrigo abriu a porta e se deparou com uma mulher de 58 anos, que parecia ter 80. Solange estava visivelmente debilitada pela quimioterapia, mas seus olhos, os mesmos olhos amendoados de Marina, ainda brilhavam com inteligência e determinação. Quando ela o viu, Solange ficou pálida como o lençol da cama. Rodrigo Alvarenga, ela sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. Solange Moreira. Rodrigo se aproximou lentamente. Ou devo dizer, Solange Santos. Ela fechou os olhos, sabendo que esse momento chegaria eventualmente. Há quanto tempo você sabe? Alguns dias. Desde que vi a fotografia de Isabela na mesa de Marina. Rodrigo puxou uma cadeira para perto da cama. Ela é minha filha, não é? Solange assentiu com lágrimas nos olhos. Sempre soube que um dia você descobriria. Marina tem seus olhos, seus gestos. É impossível não ver a semelhança quando se sabe o que procurar. Por que nunca me contou? Por que escondeu minha filha de mim durante todos esses anos? Por que... Solange tentou se sentar, mas estava muito fraca. Rodrigo a ajudou, ajeitando os travesseiros. Por que Isabela me fez prometer que protegeria Marina da sua família? Minha família, do que você está falando. Solange olhou para ele com uma mistura de pena e raiva. Você realmente não sabe, né? Não sabe o que sua avó fez com minha irmã? Rodrigo puxou a cadeira mais perto. Conte-me tudo, por favor. Solange respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir feridas que haviam levado 26 anos para cicatrizar. Isabela estava grávida de 3 meses quando Dona Conceição descobriu, não sei como, mas ela descobriu. Apareceu na nossa casa em Belém numa tarde de chuva, com 2 seguranças e uma proposta. Que tipo de proposta? R$1 milhão para Isabela desaparecer para sempre. Sem contato com você, sem revelação sobre a gravidez, sem existir na vida da família Alvarenga. Solange limpou uma lágrima. Dona Conceição disse que se Isabela recusasse, ela destruiria nossa família inteira. Nosso pai trabalhava numa empresa que tinha contratos com vocês. Ela ameaçou fazer com que ele fosse demitido e nunca mais conseguisse emprego. Rodrigo sentiu náusea. E Isabela aceitou. O que você esperava que uma menina de 21 anos fizesse? Éramos pobres, Rodrigo. Muito pobres. Dona Conceição mostrou fotos de você em jantares de gala, em viagens pela Europa, cercado de mulheres ricas e sofisticadas. Solange soluçou. Ela convenceu Isabela de que você nunca aceitaria uma namorada pobre e grávida, que ela seria apenas um incômodo na sua vida perfeita. Isso é mentira. Eu amava Isabela. Teria dado minha vida por ela. Mas ela não sabia disso. Dona Conceição foi muito convincente. Disse que você já estava sendo pressionado para se casar com uma herdeira de boa família, que a gravidez seria vista como um golpe do baú. Rodrigo enterrou o rosto nas mãos. Sua avó havia destruído sistematicamente o amor de sua vida, usando o medo e a insegurança contra uma menina jovem e apaixonada. Mas Isabela deixou uma carta mentindo que não me amava. Dona Conceição ditou essa carta. Obrigou Isabela a escrever de próprio punho para que parecesse autêntica. Solange pegou um lenço para limpar as lágrimas. Minha irmã chorou durante horas escrevendo aquelas mentiras, mas tinha medo demais para desobedecer. E depois o que aconteceu depois? Isabela pegou o dinheiro e fugiu para Manaus, onde ninguém a conhecia. Mas ela nunca parou de te amar, Rodrigo. Falava seu nome todos os dias. Imaginava como seria criar a filha de vocês juntos. Solange sorriu tristemente. Ela escolheu o nome Marina, porque dizia que era uma ponte entre a terra e o mar, assim como a filha seria uma ponte entre vocês dois. Rodrigo sentiu o peito apertar. Porque ela morreu sozinha. Porque não me procurou quando soube que estava prestes a dar à luz. Porque ela descobriu que estava sendo vigiada. Dona Conceição havia contratado detetives para garantir que ela nunca voltasse atrás no acordo. Isabela tinha medo de que, se tentasse contatá-lo, algo acontecesse com a bebê. Meu Deus, Rodrigo murmurou. Minha avó estava disposta a matar uma criança inocente. Dona Conceição deixou bem claro que não haveria limites para proteger a reputação da família. Solange o olhou diretamente nos olhos. Isabela morreu acreditando que estava protegendo você e Marina de uma mulher perigosa. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, lutando contra as lágrimas, do lado de fora. São Paulo brilhava com milhões de luzes.
indiferente ao drama que se desenrolava naquele quarto de hospital. Há mais uma coisa que você precisa saber, Solange continuou. Isabela escreveu 2 cartas antes de morrer. Uma para você e outra para Marina. Rodrigo se virou rapidamente. As cartas ainda existem. Guardei-as durante todos esses anos, esperando o momento certo. Solange indicou a gaveta da mesa de cabeceira. Estão ali, com mãos trêmulas. Rodrigo abriu a gaveta e encontrou 2 envelopes amarelados pelo tempo. Um com seu nome em letra caprichada, outro com "Para minha filha Marina", escrito em tinta já desbotada. Pode ler a sua, Solange sussurrou. Mas a de Marina só deve ser entregue a ela quando você achar que ela está pronta para saber a verdade. Rodrigo abriu seu envelope com cuidado e começou a ler a letra de Isabela. Meu amor eterno, Rodrigo. Se você está lendo esta carta, significa que nossa filha finalmente te encontrou. Ou vice-versa. Eu sempre soube que isso aconteceria. O amor tem uma forma de reunir o que pertence junto. Perdoe-me por ter mentido. Perdoe-me por ter dito que não te amava. Cada palavra daquela carta foi uma facada no meu coração. Mas eu tinha medo demais para resistir às ameaças de sua avó. Ela me convenceu de que eu seria sua ruína, que nossa filha seria vista como um fardo. Amo você mais que a própria vida. Sempre amei. Se pudesse voltar atrás, escolheria enfrentar qualquer consequência ao seu lado. Mas agora é tarde demais para arrependimentos. Nossa filha será linda, inteligente e forte. Posso sentir. Crie-a sabendo que foi concebida no amor mais puro que já existiu. Conte-lhe sobre nós, sobre nosso amor, sobre os sonhos que tínhamos de ser uma família. Eu vou para um lugar onde não há dor nem medo, mas meu coração ficará sempre com vocês 2. Proteja nossa menina, meu amor. Dê a ela todo o amor que eu não pude dar. Para sempre sua, Isabela P.S. Se algo acontecer comigo, confie em Solange. Ela promete me proteger nossa filha com a própria vida. Rodrigo dobrou a carta com cuidado, lágrimas correndo livremente pelo rosto. 26 anos depois, finalmente ouvia as palavras de amor que Isabela não havia conseguido dizer em vida. Ela te amava muito, Solange sussurrou. Morreu sussurrando seu nome. Solange, preciso te contar uma coisa urgente. Rodrigo se aproximou da cama novamente. Marina vai se casar na próxima semana. O quê? Mas ela nem me contou que estava namorando. Por que não sabe que você está internada? Ela pensa que você está viajando a trabalho. Rodrigo pegou as mãos frágeis de Solange. E tem mais. O homem com quem ela vai casar é Eduardo Silva, filho de Sebastião Silva. Eles estão planejando uma vingança contra minha família. E Marina é parte do plano. Solange tentou se levantar, mas estava muito fraca. Temos que impedir isso, Marina não pode. Tentei avisar, mas ela não acreditou em mim. Acha que sou um chefe possessivo tentando controlar sua vida. Então conte a verdade. Diga que é pai dela. Como? Ela vai achar que estou inventando uma história maluca para separá-la do noivo. Rodrigo mostrou a carta de Marina. Mas talvez esta carta possa mudar tudo. Solange assentiu com determinação. Dê-me alta médica agora. Solange, você está muito doente. Minha sobrinha está prestes a se casar com um homem que quer destruí-la. Minha irmã morreu para proteger essa menina. E eu não vou deixar tudo ser em vão. Solange tentou se levantar novamente. Marina precisa saber a verdade. E ela precisa ouvir de mim. Rodrigo a ajudou a se sentar. Você tem certeza, os médicos disseram. Os médicos podem ir para o inferno. Tenho uma família para salvar. Pela primeira vez em dias, Rodrigo sentiu uma centelha de esperança. Solange conhecia Marina melhor que ninguém. Se alguém podia fazer Marina entender a verdade, era a mulher que a havia criado com tanto amor e sacrifício. Então vamos impedir esse casamento, Rodrigo disse, determinado. Juntos. Marina acordou naquela manhã de sábado com borboletas no estômago. Era o dia do seu casamento. O dia que mudaria sua vida para sempre. O apartamento que dividia com tia Solange estava silencioso demais. Ela sentia falta da presença reconfortante da única família que conhecia. Olhou para o celular mais uma vez, esperando uma mensagem da tia. Solange havia prometido voltar da viagem de trabalho, a tempo para o casamento. Mas Marina não conseguira contatá-la nos últimos dias. Uma preocupação estranha roía seu estômago, mas ela atribuía ao nervosismo natural de uma noiva, do outro lado da cidade,
Eduardo ajustava a gravata no espelho do hotel onde estava hospedado, desde que decidira acelerar os planos. Seu reflexo mostrava um homem bonito e confiante, mas seus olhos brilhavam com algo que não era felicidade. Era a sede de vingança finalmente sendo saciada. "Hoje é o dia, papai", murmurou para si mesmo, tocando a fotografia de Sebastian que mantinha na carteira. "Hoje os Alvarenga vão pagar por tudo o que fizeram conosco." O plano era perfeito. Casaria com Marina, ganharia sua total confiança, e então revelaria quem ela realmente era. A filha bastarda de Rodrigo Alvarenga, a informação seria usada para chantagem emocional e financeira. Primeiro destruiria Rodrigo psicologicamente, depois a empresa, e quando tivesse sugado tudo o que podia da família Alvarenga, abandonaria Marina na miséria, exatamente como sua avó havia feito com tantas outras pessoas pobres. Na Igreja do Rosário, no bairro da Liberdade, os preparativos finais estavam sendo feitos. Eduardo havia escolhido uma cerimônia simples mas elegante. Não queria chamar a atenção demais para um casamento que era apenas teatro. Marina chegou 2 horas antes da cerimônia para se arrumar. Havia contratado uma maquiadora simples, mas competente, e escolhido um vestido discreto mas bonito que cabia no seu orçamento apertado. Eduardo havia insistido em pagar por tudo, mas ela recusara. Queria que pelo menos o vestido fosse uma escolha genuinamente sua. Enquanto a maquiadora trabalhava, Marina olhava no espelho e tentava identificar o que a incomodava. Deveria estar radiante, mas algo dentro dela sussurrava que as coisas estavam acontecendo rápido demais. "Tudo bem, querida?", perguntou a maquiadora, notando sua expressão preocupada. "É normal ficar nervosa antes do casamento." "Né? Totalmente normal. Mas você parece mais preocupada que nervosa." Marina suspirou. "É que minha tia está viajando e não consegui falar com ela nos últimos dias. Ela é a única família que tenho. Parece errado me casar sem ela aqui. Tenho certeza de que ela está torcendo por você, onde quer que esteja." Naquele momento, Rodrigo estava ajudando Solange a sair do táxi em frente à igreja. A mulher havia insistido em pedir alta médica contra a recomendação médica e estava visivelmente debilitada, mas determinada. "Tem certeza de que consegue?" Rodrigo a segurou pelo braço. "Minha sobrinha precisa de mim. Isabela não pode ter morrido em vão." Solange se endireitou com esforço. "Você trouxe as cartas. Ambas estão aqui." Rodrigo tocou o bolso interno do terno. Eles entraram na igreja silenciosamente. Havia poucos convidados. Alguns colegas de trabalho de Marina. Alguns amigos e empresários de Eduardo, que na verdade faziam parte de sua rede de contatos para negócios ilícitos. A simplicidade da cerimônia contrastava brutalmente com a complexidade do que estava realmente acontecendo. Eduardo já estava no altar, conversando com o padre, quando viu Rodrigo entrar com uma mulher desconhecida. Franziu a testa. Não havia convidado seu sócio para a cerimônia. Marina apareceu no fundo da igreja, deslumbrante em seu vestido simples. Mas quando viu Solange, ficou em choque. "Tia Sol!" Marina correu em direção a ela, esquecendo completamente do protocolo do casamento. "O que você está fazendo aqui? Pensei que estava viajando. E por que está com essa aparência?" Solange abraçou Marina com força, lutando contra as lágrimas. "Querida, preciso conversar com você. É muito importante." "Agora, tia. Estou me casando em 15 minutos. Exatamente por isso que preciso falar." Solange olhou para Eduardo, que se aproximava com uma expressão preocupada. "Marina, esse homem não é quem você pensa que é." "Tia Sol." Eduardo se aproximou com aquele sorriso encantador. "Que surpresa maravilhosa, Marina. Você não me disse que sua tia havia voltado da viagem." "Porque eu não sabia." Marina olhou confusa entre Solange e Eduardo. "Tia, o que está acontecendo? Por que você está com essa aparência? Está doente." Solange respirou fundo. Era agora ou nunca. "Marina, preciso te contar sobre sua mãe verdadeira, sobre Isabela." Marina ficou pálida. "O que sobre ela?" "Isabela não era uma amiga. Era minha irmã, sua mãe biológica." O mundo de Marina começou a girar. "O que você está dizendo? E tem mais." Solange olhou diretamente para Rodrigo. "Seu pai está aqui." Marina seguiu o olhar de Solange e se deparou com Rodrigo, que se aproximava lentamente. "Não." Marina balançou a cabeça. "Isso é loucura. Vocês estão inventando isso para..." "Marina." Rodrigo tirou a carta do bolso.
Sua mãe deixou isso para você antes de morrer. Ele estendeu o envelope amarelado. Marina reconheceu imediatamente a letra caprichada. Era a mesma da fotografia que guardava em casa, onde Isabela havia escrito uma dedicatória no verso. Com mãos trêmulas, Marina abriu a carta e começou a ler. Minha filha amada, se você está lendo esta carta, significa que chegou o momento de conhecer a verdade sobre sua origem. Você é filha do amor. O amor mais puro e profundo que já existiu entre duas pessoas. Seu pai é Rodrigo Alvarenga, um homem bom que me amou genuinamente. Fomos separados por circunstâncias cruéis, mas o amor que sentíamos um pelo outro criou você, o maior presente da minha vida. Não guarde rancor de ninguém. Sua tia Solange sacrificou sua própria vida para te proteger e criar. Seu pai passou anos procurando por nós, sem saber que você existia. Você carrega o melhor de nós dois, a determinação dele, a gentileza dela. Mas principalmente, você tem um coração puro que é apenas seu. Seja feliz, minha menina. Seja livre e saiba que, onde quer que eu esteja, estarei sempre orgulhosa de você, com todo o meu amor eterno. Sua mãe, Isabela Moreira. Marina leu a carta 2 vezes, 3 vezes, enquanto lágrimas corriam pelo seu rosto. A letra era inegavelmente de Isabela. O tom, o amor, a forma como ela sempre escrevia. Não havia como ser falso. Não, Marina sussurrou, olhando para Rodrigo. Como isso é possível? Marina. Eduardo se aproximou, claramente nervoso com o rumo dos acontecimentos. Eles estão obviamente inventando isso para... Cale a boca. Marina se virou para ele com fúria. Cale a boca. O silêncio na igreja foi absoluto. Os poucos convidados observavam a cena sem entender o que estava acontecendo. Marina. Rodrigo se aproximou cautelosamente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas... Você é meu pai. Não era uma pergunta. Marina olhava para ele como se o visse pela primeira vez. Por isso que ficou tão interessado na fotografia. Por isso que me olhava de forma estranha. Você sabia. Descobri há alguns dias. E quando soube que você ia se casar com Eduardo, Rodrigo olhou para o noivo com desprezo. Descobri que ele não é Eduardo Mendes. É Eduardo Silva, filho de Sebastian Silva. Eles planejam se vingar da minha família. E você é parte do plano. Marina se virou lentamente para Eduardo, que havia ficado visivelmente pálido. É verdade. Sua voz saiu como um sussurro mortal. Eduardo tentou manter a compostura, mas sabia que o jogo havia acabado. Marina, eu posso explicar. É verdade ou não? Um silêncio pesado pairou no ar. Finalmente, Eduardo sorriu friamente, a máscara de galã romântico finalmente caindo por completo. Sim, é verdade. Sua voz soou diferente, mais dura, mais cruel. Meu nome é Eduardo Alvarenga Silva. Meu pai trabalhou para sua família até ser humilhado e destruído por sua avó. Marina recuou como se tivesse levado um tapa. E sim, eu planejava usar você para destruir os Alvarenga, casar contigo, ganhar sua confiança, usar sua posição como filha bastarda para chantagear sua família. Eduardo riu cruelmente. Depois de sugar tudo o que pudesse. Eu ia te abandonar exatamente como sua avó fez com tantas outras pessoas pobres. A igreja ficou em silêncio absoluto. Marina olhava para Eduardo como se estivesse vendo um monstro. Você nunca me amou? Ela sussurrou. Amor! Eduardo riu com desprezo. Você é uma assistente pobre que cresceu num cortiço. Por que um homem como eu perderia tempo amando alguém como você? Você foi apenas uma ferramenta conveniente. Foi então que Marina fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Obrigada, disse ela calmamente. Obrigada. Eduardo ficou confuso. Por mostrar quem você realmente é, antes que fosse tarde demais. Marina tirou o anel de noivado e o jogou no chão. E obrigada por me ajudar a entender que mereço muito mais que suas migalhas. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Marina permanecia no altar, ainda segurando a carta de Isabela, enquanto encarava Eduardo com uma calma que assustava mais que qualquer grito. O homem que minutos antes era seu noivo havia se revelado um estranho cruel e calculista. Marina, Rodrigo se aproximou cautelosamente. Vamos embora. Você não precisa passar por mais isso. Não. Marina se virou para ele.
os olhos ainda úmidos, mas com uma determinação férrea. Preciso ouvir tudo. Ele não terminou de falar. Eduardo riu amargamente. Oh, quero ouvir mais. Então, deixe-me contar toda a verdade, querida Marina. Seu tom era venenoso agora. Você acha que descobriu quem é? Que finalmente encontrou seu papai rico? Eduardo, pare. Solange tentou intervir, mas estava visivelmente fraca. Não, deixe-o falar. Marina disse firmemente. Quero saber até onde vai a podridão. Eduardo caminhou em círculos, como um predador cercando a presa. Sabe qual era o plano original? Casar com você, te engravidar e depois revelar para toda São Paulo que Rodrigo Alvarenga tinha uma filha bastarda grávida de um neto de empregado. Ele sorriu cruelmente. Imagina a humilhação. O magnata implacável descobrindo que sua linhagem pura estava contaminada por sangue pobre. Marina empalideceu, mas não recuou. Depois do bebê nascer, eu sumia do mapa, deixando você com uma criança e sem um centavo. Exatamente o que sua querida vovó Conceição fez com sua mãe. Eduardo olhou diretamente para Rodrigo. Poesia, não acha? Você é um psicopata. Rodrigo rosnou, dando um passo à frente. Sou um homem que entende justiça. Meu pai perdeu tudo por causa da sua família. Morreu pobre e humilhado, sussurrando maldições contra os Alvarenga. Eduardo se aproximou perigosamente de Marina. E sabe o que é mais irônico? Você se apaixonou perdidamente por mim. Era patético ver como você se derretia com migalhas de atenção. Chega! Rodrigo avançou em direção a Eduardo, mas Marina se colocou entre eles. Deixe-me resolver isso. Marina olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Você terminou? Por quê? Vai chorar agora? Não. Vou te agradecer. Marina sorriu friamente. Obrigada por me mostrar como os homens covardes agem. Obrigada por me ensinar que vale mais ficar sozinha que ser manipulada por um verme como você. A tranquilidade de Marina estava desestabilizando Eduardo. Ele havia esperado lágrimas, desespero, súplicas. Não essa dignidade inabalável. Você não entende, não é? Eduardo gritou, perdendo a compostura. Eu destruí sua vida. Você passou uma semana inteira se achando uma princesa, pensando que estava vivendo um conto de fadas. E era tudo mentira. Não. Marina balançou a cabeça. Você me deu a vida de volta. Como assim? Marina olhou para Rodrigo, depois para Solange. Se não fosse sua patética necessidade de vingança, eu nunca teria descoberto quem realmente sou. Nunca teria conhecido meu pai, nunca teria lido as palavras da minha mãe. Ela segurou a carta contra o peito. Você queria me destruir, mas na verdade me libertou. Eduardo ficou visivelmente transtornado. Seu plano perfeito havia não apenas falhado, mas criado exatamente o resultado oposto do que pretendia. Isso não vai ficar assim. Ele rosnou. Vocês acham que ganharam, mas não sabem de nada. Tenho informações sobre negócios sujos da corporação Alvarenga. Documentos que podem destruir tudo. Blefe, Rodrigo disse calmamente. Você não teve acesso a nada confidencial. Não. Eduardo sorriu maliciosamente e tirou um revólver do paletó. Então por que você acha que eu trouxe isso? Gritos ecoaram pela igreja. Os poucos convidados correram para as saídas. O padre se escondeu atrás do altar. Eduardo, guarde essa arma. Solange se levantou com dificuldade. Você ainda é jovem. Não cometa uma burrice que não tem volta. Burrice. Burrice. Eduardo apontou a arma para Rodrigo. 20 anos planejando essa vingança. 20 anos ouvindo meu pai chorar pela humilhação que vocês causaram. E você chama isso de burrice. Seu pai era um ladrão. Rodrigo disse com calma mortal. Foi pego desviando dinheiro da empresa. Não foi humilhado. Foi responsabilizado. Mentira! Eduardo berrou, a arma tremendo em suas mãos. Vocês forjaram evidências. Meu pai era honesto. Eduardo, Marina deu um passo à frente. Abaixe a arma, por favor. Fique longe de mim, você. Você era para ser minha arma perfeita e agora... Ele olhou para ela com ódio puro. Agora você está do lado deles. Não estou do lado de ninguém. Estou do lado da verdade. A verdade é que sua família destruiu a minha. Eduardo se virou para Rodrigo. A arma firme agora. E agora vou destruir a sua. Tudo aconteceu em câmera lenta.
Eduardo apertou o gatilho. Marina se jogou na frente de Rodrigo. O estampido ecoou pela igreja. Mas quem caiu no chão não foi nem Marina nem Rodrigo. Foi Solange. A mulher havia corrido com as últimas forças que lhe restavam. Chegando entre a arma e sua família no último segundo, a bala a atingiu no peito e ela desabou nos degraus do altar. Tia Sol! Marina correu para ela. Rodrigo logo atrás. Eduardo ficou paralisado, olhando para a arma em suas mãos como se não entendesse como havia chegado ali. Sol, Sol, fica comigo. Marina segurou a cabeça de Solange em seu colo. Alguém chama uma ambulância. Rodrigo estava ao telefone, mas todos sabiam que seria tarde demais. Havia muito sangue. Solange estava visivelmente se esvaindo. Marina, Solange sussurrou. Não, não chore. Por que você fez isso? Por que se jogou na frente? Por que? Solange sorriu fracamente. Porque era a minha vez de proteger vocês. Rodrigo se ajoelhou do outro lado, segurando a mão livre de Solange. Solange, me perdoe por tudo, por não ter encontrado vocês antes, por não ter protegido Isabela. Não, não há nada para perdoar. Solange olhou para ele com ternura. Você é um bom homem, Isabela. Sempre soube. Tia Sol, não fale assim. A ambulância já vem. Marina chorava desesperadamente. Querida, escute. Solange estava ficando mais fraca a cada palavra. Sua mãe me fez prometer que um dia vocês dois se encontrariam. Solange olhou para Rodrigo, depois para Marina. Cuidem um do outro. Vocês são tudo o que sobrou de Isabela neste mundo. Sol. Marina soluçava. Não deixem a dor de Eduardo envenenar o amor de vocês. Solange sorriu uma última vez. Isabela pode, finalmente, descansar em paz. As palavras se perderam num sussurro e Solange fechou os olhos para sempre. Marina gritou de dor, segurando o corpo da única mãe que conhecera. Rodrigo a abraçou, pai e filha chorando juntos pela primeira vez, do outro lado da igreja. Eduardo havia deixado a arma cair e estava de joelhos, em estado de choque. A vingança que planejara por tanto tempo havia se transformado em tragédia irreversível. Eu não queria, ele murmurava, olhando para suas próprias mãos. Eu só queria justiça. A polícia chegou minutos depois, junto com a ambulância que chegara tarde demais. Eduardo foi levado algemado, sem resistência, murmurando desculpas que ninguém mais queria ouvir. Na igreja silenciosa, pai e filha permaneceram abraçados ao lado do corpo de Solange, unidos pela dor e pelo amor da mulher que havia dado sua vida para proteger a família que Isabela deixara para trás. 26 anos de separação haviam terminado da forma mais dolorosa possível, mas também da forma mais verdadeira, com um sacrifício de amor que ecoava o sacrifício que Isabela havia feito décadas antes. Agora, finalmente, Rodrigo e Marina poderiam começar a ser uma família, construída sobre as cinzas do passado, mas temperada pelo amor de duas mulheres extraordinárias que haviam dado tudo para tornar esse momento possível. 3 meses depois, o cemitério São Paulo estava silencioso naquela manhã de primavera. Rodrigo e Marina caminhavam lado a lado pelos caminhos de pedra, carregando 2 buquês de margaridas brancas, as flores favoritas de Isabela e Solange. A relação entre pai e filha havia evoluído lentamente, com cuidado e paciência. Não era fácil construir 26 anos de convivência em alguns meses, mas ambos estavam determinados a honrar a memória das mulheres que haviam tornado esse reencontro possível. Você acha que elas estariam orgulhosas de nós? Marina perguntou, parando diante das 2 lápides lado a lado que Rodrigo havia mandado fazer. Tenho certeza que sim. Rodrigo colocou as flores no túmulo de Isabela. Sua mãe sempre sonhou que um dia seríamos uma família. Solange viveu para proteger esse sonho. Marina colocou seu buquê no túmulo de Solange e se ajoelhou, tocando a pedra com carinho. Tia Sol. Conseguimos. Estamos bem. Estamos juntos. Você pode descansar agora. Nos últimos 3 meses, muita coisa havia mudado. Eduardo fora condenado por tentativa de homicídio
e porte ilegal de arma. Cumprindo pena em regime fechado durante o julgamento, havia ficado claro que Sebastian Silva realmente havia desviado fundos da empresa e que Eduardo crescera alimentando fantasias de vingança baseadas em mentiras que o pai contara para justificar seus próprios crimes. A corporação Alvarenga também passara por transformações profundas. Rodrigo havia criado o programa Isabela Moreira, dedicado a apoiar mães solteiras e famílias de baixa renda com educação, capacitação profissional e oportunidades de emprego. Era sua forma de honrar a memória da mulher que amara e garantir que outras Isabelas não passassem pelas mesmas dificuldades. Marina havia se revelado uma herdeira natural dos negócios. Com uma visão social e uma ética empresarial que impressionavam até os executivos mais experientes, ela trouxera para a empresa uma perspectiva que Rodrigo nunca havia considerado, a de quem crescera do outro lado da pirâmide social. "Papai", Marina disse, usando a palavra que ainda soava nova e preciosa para ambos. "Encontrei mais uma coisa no escritório da vovó Conceição." "O que agora?" Rodrigo suspirou. Haviam passado semanas vasculhando os arquivos da matriarca falecida. Descobrindo segredos cada vez mais perturbadores, Marina tirou um envelope da bolsa. Uma lista de outras famílias que ela separou ao longo dos anos. Pais que nunca souberam que tinham filhos. Mães que foram forçadas a desaparecer. Rodrigo pegou o documento e sentiu o estômago embrulhar. Havia pelo menos 15 nomes na lista, com datas que se estendiam por mais de 30 anos. "Meu Deus, ela fez isso outras vezes. O que você acha que devemos fazer?" Rodrigo olhou para Marina, admirando mais uma vez a compaixão genuína de sua filha. "O que você sugere?" "Acho que devemos tentar reunir essas famílias, criar um programa de investigação, contratar detetives, usar nossos recursos para desfazer pelo menos parte do mal que ela causou. Vai ser caro e complicado. Algumas dessas pessoas podem nem querer ser encontradas. Mas precisamos tentar." Marina segurou o braço do pai. "Não podemos trazer Tia Sol de volta, mas podemos honrar sua memória ajudando outras pessoas a se reencontrarem." Rodrigo sorriu, sentindo o peito inchar de orgulho. Sua filha havia herdado não apenas sua inteligência para negócios, mas também o coração generoso de Isabela. "Então vamos fazer isso. Vamos criar o projeto Reencontro." Eles saíram do cemitério de mãos dadas, pai e filha unidos por amor e propósito comum. No caminho para o escritório, Marina quebrou o silêncio. "Papai, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Claro. Você nunca pensou em se casar novamente?" "Ter outros filhos?" Rodrigo riu suavemente. "Durante todos esses anos procurando Isabela, nunca consegui me apaixonar por mais ninguém. Ela era única." Ele olhou para Marina. "E agora que te encontrei, sinto que minha família está completa. Você é tudo o que preciso." "Não diga isso. Ainda é jovem, bonito, bem-sucedido." Marina o cutucou brincalhona. "Tenho certeza de que há muitas mulheres interessadas no papai mais cobiçado de São Paulo. E você não pretende dar uma chance ao amor de novo?" Marina fez uma careta. "Depois do Eduardo, acho que vou focar na carreira por um tempo. Aprendi que é melhor conhecer bem uma pessoa antes de entregar o coração. Sabe a decisão? Mas quando chegar a hora, quero conhecer o sortudo, e ele vai ter que passar pelo meu teste de aprovação." "Ai, meu Deus, vou morrer solteira." Riram juntos, desfrutando da leveza de um momento simples entre pai e filha. Eram esses pequenos momentos de normalidade que mais emocionavam Rodrigo. As conversas casuais, as brincadeiras, a intimidade natural que estava se desenvolvendo entre eles, no escritório. Marina havia transformado sua antiga sala em um espaço mais acolhedor. A fotografia de Isabela continuava em lugar de destaque, mas agora estava numa moldura de prata elegante, acompanhada por uma foto de Solange sorrindo. Não eram mais fantasmas do passado, mas presenças reconfortantes que abençoavam o presente. "Marina", Rodrigo a chamou através da porta que conectava seus escritórios. "Tem uma reunião da diretoria em 5 minutos. Quero apresentar o projeto Reencontro para o conselho. Agora não preparei nada. Você nasceu preparada. Vai de coração." Marina respirou fundo, ajeitou o blazer azul marinho, agora de grife, mas ainda simples, e se dirigiu para a sala de reuniões.
Os diretores a olhavam com curiosidade e respeito. Nos últimos meses, ela havia provado ser muito mais que apenas a filha do chefe. Senhores, Marina começou, com a confiança que havia desenvolvido. Quero apresentar uma proposta que pode transformar não apenas nossa empresa, mas a vida de dezenas de famílias. Enquanto Marina falava sobre o projeto Reencontro, Rodrigo a observava através da porta de vidro, sentindo uma mistura de orgulho e emoção. Sua filha havia se tornado exatamente o que Isabela sonhara. Uma mulher forte, compassiva e determinada a tornar o mundo um lugar melhor. Depois da reunião, que terminou com a aprovação unânime do projeto, pai e filha jantaram no restaurante favorito de Marina, um lugar simples mas acolhedor que ela havia descoberto durante seus anos de luta. Sabe, Marina disse, mexendo o risoto, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, que você é meu pai, que temos uma empresa juntos, que posso fazer a diferença na vida das pessoas. É real, e é apenas o começo. Rodrigo levantou a taça de vinho. Um brinde às mulheres extraordinárias que tornaram isso possível. A Isabela, que nos criou no amor. A Solange, que nos protegeu com sua vida. E um brinde a nós, Marina acrescentou, por termos a coragem de construir uma família a partir das cinzas do passado. Brindaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mais tarde, no apartamento que agora dividiam, Marina havia se mudado para a cobertura de Rodrigo, mas insistira em manter seu quarto simples, sem luxos excessivos. Ela encontrou uma pasta sobre sua cama. Dentro havia documentos de adoção. Papai? Marina desceu para a biblioteca, onde Rodrigo lia relatórios. Achou a pasta. O que é isso? Papelada para te adotar oficialmente, legalmente. Você ainda é Marina Santos. Pensei que talvez quisesse se tornar Marina Alvarenga. Marina olhou os documentos com lágrimas nos olhos. E se eu quiser manter Santos, em homenagem à tia Sol, então será Marina Santos Alvarenga. O importante é que escolha o que faz sentido para você. Marina Santos Alvarenga. Ela testou o nome. Gosto. Liga o passado ao presente. Naquela noite, Marina assinou os papéis que oficialmente a tornariam filha de Rodrigo Alvarenga. Mas ambos sabiam que o que realmente importava não estava escrito em documentos. Estava nos abraços compartilhados, nas risadas divididas, no amor que crescia mais forte a cada dia. Do seu quarto, Marina olhou pela janela para a cidade que se estendia infinitamente. Pensou em Isabela, que havia morrido sonhando com esse momento. Pensou em Solange, que havia sacrificado tudo para torná-lo possível. E pela primeira vez em 26 anos, Marina Santos Alvarenga adormeceu sabendo exatamente quem era e onde pertencia. Finalmente, o coração havia se reunido.